Existem ainda hoje muitas pessoas que duvidam da existência de Jesus e dizem que não temos evidências que comprovem que Jesus de Nazaré foi uma pessoa histórica. Diversos youtubers aqui na plataforma têm milhares de visualizações e muitas pessoas parecem concordar com eles. Então nesse vídeo nós vamos analisar as evidências e ver se realmente, por meio da história e não pela fé, é possível afirmar que Jesus Cristo existiu. Se você gosta do assunto, você provavelmente já deve ter visto algum vídeo ou estudado aí na internet sobre as supostas evidências que teriam da existência de Jesus Cristo. Se você nunca estudou sobre o assunto, eu vou te explicar rapidamente como é que funciona esse debate aqui na internet, para que a gente possa passar por uma parte mais interessante, que é isso que eu vou querer falar nesse vídeo. Porque existem muitos vídeos aqui já na internet que falam sobre esse assunto, mas tem algo novo que eu vou trazer aqui mais pra frente. Primeiro vamos dar só essa resumida, que eu acho que é um tipo de evidência bem interessante, que eu acho que tá sendo muito negligenciada. Então fica aí no vídeo, dá uma olhada, mas antes vamos dar uma resumida básica só pra quem não conhece do assunto, também pra quem já viu há muito tempo ou quem nunca viu o assunto, poder se lembrar rapidamente sobre mais ou menos como se trata esse debate. Na maioria das vezes, aqueles que tentam provar que Jesus existiu e foi uma pessoa histórica, tentam fazer isso usando algumas fontes não cristãs, porque basicamente todo mundo assume que não cristão é mais confiável, pois seriam pessoas que não teriam nada a ganhar se Jesus existiu ou não. Então normalmente a pessoa vai pegar, por exemplo, um trecho de Tácito, um historiador romano, que fala sobre Jesus uns 90 anos depois do falecimento dele. Algumas pessoas que não acreditam em Jesus, e eu vou chamar eles de miticistas daqui pra frente, falam que esse trecho aí é uma interpolação, ou seja, não estava no texto original, não foi Tácito que escreveu. Alguém, possivelmente um cristão, deve ter inserido esse trecho sem o conhecimento ou a permissão de Tácito. Isso provavelmente alguns anos depois, até talvez que Tácito tenha falecido. Mas isso também não funciona, amigos. Bart Ehrman, um historiador agnóstico e até bem crítico do cristianismo tradicional. Você pode ter visto já algum youtuber ateu aqui que produz vídeos aqui usando o Bart Ehrman para criticar o cristianismo tradicional. Quando ele comenta se esse trecho de Tácito poderia ser uma interpolação de algum cristão, ou seja, algum cristão poderia ter adicionado isso, ele diz que não conheço nenhum classicista treinado ou estudioso da Roma Antiga que pense isso, e parece altamente improvável. Os miticistas certamente têm uma razão para argumentar dessa forma. Eles não querem acreditar que existem referências a Jesus em nossas fontes antigas fora do Novo Testamento, e assim, quando encontram qualquer referência, afirmam que ela não era original, mas foi inserida pelos cristãos. Mas certamente a melhor maneira de lidar com as evidências não é simplesmente descartá-las quando elas se revelam inconvenientes. Tácito evidentemente sabia algumas coisas sobre Jesus. Existem vários motivos que levam os estudiosos a acreditarem que Tácito realmente escreveu sobre Jesus. Um deles é que os cristãos não inventariam um trecho que os descrevessem de maneira tão negativa como está aí no trecho de Tácito. Então usar Tácito para tentar mostrar que Jesus existiu é uma boa estratégia. Por exemplo, o estudioso Craig Blomberg diz que Tácito é o historiador romano invariavelmente mais confiável. Então se Tácito, uma fonte romana, uma fonte de um historiador romano, uma fonte confiável, assume que Jesus existiu, nós, pelo menos, deveríamos considerar que é provável que tal figura possa ter existido. Mas apesar de Tácito assumir a existência de Jesus, sabemos que ele não fez uma pesquisa detalhada para saber se Jesus existiu ou não. Por exemplo, quando ele vai falar que Jesus teve sua vida tirada por Pôncio Pilatos, ele diz que Pilatos era o procurador da Judéia. Mas nós agora sabemos, por meio de algumas descobertas arqueológicas, que Pilatos não era o procurador, mas sim o prefeito da Judéia, o que demonstra que Tácito provavelmente se baseou no que falaram para ele sobre Jesus, não sobre uma pesquisa histórica aprofundada em documentos escritos. Bom, apesar disso, nós temos além de Tácito diversos outros historiadores não cristãos que falam sobre Jesus e assumem a existência histórica dele, que para mim são suficientes para dizer que a existência de Jesus é mais provável do que o contrário. Mas apesar de tudo isso, meus amigos, eu acredito que tem uma evidência que é de um nível bem melhor do que essas e está sendo muito ignorada, tanto por cristãos quanto por não cristãos. Nós vemos essas fontes aí históricas como Tácito, quase 100 anos depois do falecimento de Jesus, e apesar delas nos darem uma boa base para a existência de Jesus, nós estamos deixando de lado as nossas melhores fontes para descobrirmos sobre Jesus histórico. E quais seriam essas fontes? São os evangelhos. E agora você aí, ateu militante que odeia a Bíblia, já deve estar indo fechar o vídeo, pois como pode um cristão querer provar que Jesus existiu usando a Bíblia? Bom, pera aí.
Eu peço que você preste bastante atenção, pois quem tá dizendo isso não sou eu, mas o historiador agnóstico, que a gente já citou aqui, Bart Ehrman. Ele tem diversos livros criticando as crenças tradicionais do cristianismo. Bom, como eu falei, se você tá por dentro aí desse mundo de debates entre cristãos e não cristãos, você já pode aí ter visto o Bart Ehrman sendo utilizado principalmente pela parte dos não cristãos que querem refutar alguma crença do cristianismo. Você vai ver o Bart Ehrman sendo usado, por quê? Porque ele é bem contra algumas crenças tradicionais do cristianismo. Então ele não é a pessoa que você esperaria defender algo do cristianismo simplesmente porque ele deve acreditar nisso ou alguma coisa do tipo. Então basicamente o que o Bart Ehrman diz sobre usarmos os evangelhos como fontes para sabermos se Jesus existiu. Segundo ele, nossas fontes dos evangelhos são importantes para a questão de saber se Jesus existiu. E minha alegação é que, uma vez que se compreenda mais plenamente o que são os evangelhos e de onde eles vieram, eles fornecem evidências poderosas de que realmente houve um Jesus histórico, que viveu na Palestina romana e que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Entenda, quem tá dizendo isso não é o Pedril, o apologista cristão enviesado, mas sim um dos estudiosos contemporâneos mais críticos do cristianismo tradicional. Mas como só citar o autor não vale de nada, vamos entender e vamos argumentar por que nós deveríamos sim usar os evangelhos como fontes para descobrir sobre quem foi e se existiu um Jesus histórico. Bom, como tudo na vida, existem alguns críticos a essa posição de que se deve usar os evangelhos para descobrir sobre o Jesus histórico. Por exemplo, uma objeção contra a ideia de se usar os evangelhos para mostrar que Jesus existiu é que você não pode usar os evangelhos para tentar provar algo histórico, pois eles são documentos mitológicos, então aí você não deveria usar eles para tentar provar algo, já que eles não estão ali fundamentados na história e sim na mitologia. Sim. As únicas obras que falam de Jesus são obras maravilhosas, que falam de fatos anticientíficos, de mitologia, para que alguém admita que esse personagem exista. Ele não existe. Porque uma obra de mitologia não inaugura a existência de um personagem. Não existe em canto nenhum. Quem é que inaugura a existência de um personagem, aqui a possibilidade de existência de um personagem? Não é uma obra de mitologia. Então, a obra de mitologia apresenta o personagem. A sua literatura, que inaugura o seu personagem, é uma literatura maravilhosa, é uma literatura mítica, é uma literatura religiosa, é uma literatura enviesada. A sua literatura está trazendo um personagem mítico. Ela não é diferente dos personagens reais, que trazem fatos reais, que falam de relações sociais, de relações interpessoais, de relações políticas. Nós estamos diante de uma literatura que vem trazendo fatos anticientíficos. Então, se alguém quiser propor, como o Efêmero fez, se alguém quiser efemerizar o mito, precisa provar. Cabe a responsabilidade, o ônus da prova cabe a quem está afirmando. É você que tem que provar. Até lá, o personagem não existe. Vamos lá, alguns problemas aí nessa argumentação. Bom, segundo o rapaz aí do vídeo, um dos obstáculos para nós aceitarmos os evangelhos como fontes históricas para a existência de Jesus é que eles falam sobre fatos anticientíficos. Mas se a gente for por essa linha, temos um grande problema. Por exemplo, como eu já disse, Tácito é reconhecido como o historiador romano mais confiável. Mas olha só, ele descreve o imperador Vespasiano realizando milagres, como curar a cegueira de um homem e a mão atrofiada do outro. Ou seja, Tácito, nosso historiador romano mais confiável, descreve fatos anticientíficos. E não só ele, mas diversos outros historiadores da antiguidade descrevem fatos miraculosos como esses. E agora, será que a gente tem que descartar todas essas fontes antigas? Claro que não, amigos. Você pode querer acreditar ou não nesses eventos miraculosos, mas você não deve descartar de maneira alguma uma obra por inteiro simplesmente porque você considera que um evento que tem lá não é confiável. Isso não faz sentido. Agora você pode querer dizer que, diferente desses outros documentos que eu mostrei, como por exemplo o historiador Tácito ou por exemplo Suetônio, também outro historiador da época, os documentos do Novo Testamento são documentos religiosos e por isso tem menos ou nenhuma credibilidade comparado ao documento desses historiadores. O Bart Ehrman vai discordar dessa afirmação. Segundo ele, a realidade é que os autores dos livros que se tornaram a Bíblia não sabiam que estavam produzindo livros que mais tarde seriam considerados escrituras e provavelmente não tinham a intenção de produzir escrituras. Os escritores dos evangelhos estavam simplesmente escrevendo episódios que tinham ouvido sobre a vida de Jesus. Alguns desses episódios podem ser historicamente precisos, outros podem não ser, mas os autores não escreveram pensando que estavam fornecendo as escrituras sagradas para a tradição cristã. Eles estavam simplesmente escrevendo livros sobre a vida de Jesus. Ele também disse que esses autores estavam longe de serem imparciais e seus preconceitos precisam estar em destaque na mente dos críticos.
críticos ao avaliar o que eles têm a dizer, mas ao mesmo tempo eles eram pessoas históricas, dando relatos de coisas que tinham ouvido, usando modos de retórica e apresentação situados historicamente. O fato de que seus livros mais tarde se tornaram documentos de fé não tem relevância sobre a questão de se os livros ainda podem ser usados para propósitos históricos. Descartar os evangelhos do registro histórico não é justo nem acadêmico. Então não é porque tá na Bíblia que é mentira. E bom, linkando aí com o que o Art Sherman acabou de falar, ele diz que os autores tinham totalmente um viés nesse assunto. Então será que porque os autores não eram nem um pouco imparciais nesse caso? Será que porque eles não eram nem um pouco imparciais, nós deveríamos descartar os evangelhos como fonte? Será que os autores não estavam preocupado com a história em primeiro lugar, mas sim talvez sobre defender uma posição? Mais uma vez a gente pode encontrar um grande erro aí nessa argumentação, meus amigos. Assim como o argumento de dizer que os evangelhos não devem ser confiados porque contém eventos miraculosos não funciona, porque os outros historiadores do mundo antigo também apresentavam eventos miraculosos, dizer que os evangelhos não devem ser considerados porque os autores eram parciais também não funciona, porque os historiadores do mundo antigo também eram parciais. Como os estudiosos Michael Licona e Gary Habermas dizem no seu livro, Tácito é considerado o maior historiador romano. Os estudiosos reconhecem que Tácito às vezes escreve com forte viés, mas ainda assim conseguem aproveitar muito de seu trabalho. Eles filtram o viés e usam técnicas de estudo histórico para extrair do que pode ser conhecido com um grande grau de certeza histórica. Então, um método histórico para lidar com fontes enviesadas não é simplesmente ignorá-las e descartar todo o conteúdo presente nelas. Se os evangelhos, de certa forma, estão contaminados com a percepção ou as ideias do autor que estava enviesado naquele assunto, o certo é os autores não descartar completamente os evangelhos, mas sim analisar criticamente ali os evangelhos e tentar extrair o que seria de melhor ou não. O Bart Sherman dá uma boa analogia para a gente entender isso de uma vez por todas. Nós não descartamos relatos norte-americanos sobre a Guerra Revolucionária apenas porque foram escritos por americanos. Levamos em conta seus vieses e às vezes encaramos suas descrições dos eventos com certo ceticismo, mas não deixamos de usá-los como fontes históricas. Relatos contemporâneos sobre George Washington, mesmo escrito por seus seguidores devotos, ainda são válidos como fontes históricas. Recusar-se a utilizá-los como fontes é sacrificar os caminhos mais importantes que temos para o passado, e isso por motivos puramente ideológicos, não históricos. O mesmo vale para os evangelhos. Independentemente de como se pensa neles como escritura inspirada, eles podem ser vistos e utilizados como fontes históricas significativas. Bom, respondido esses dois argumentos contrários ao uso dos evangelhos como fontes históricas para a pessoa de Jesus, é sempre bom lembrar que os evangelhos são sim não apenas fontes históricas, mas fontes históricas confiáveis sobre a vida de Jesus. A gente tem um vídeo aqui no canal, um vídeo bem completo com meia hora de evidências que apontam para a conclusão de que os evangelhos são biografias confiáveis de Jesus. Então depois você terminar esse vídeo e quiser dar uma olhada lá, eu recomendo. Dito isso, vamos ver o que o Ehrman, lembrando um estudioso até bem crítico da ideia de que os evangelhos são documentos confiáveis, diz sobre o que podemos descobrir sobre Jesus Cristo a partir dos evangelhos. Bom, o nosso evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos, escrito ali aproximadamente 70 depois de Cristo, que seria uns 40 anos depois do período ao qual Jesus teria, nesse caso, supostamente falecido. Vamos assumir que a gente não sabe, né? Vamos subir. Então seria mais ou menos ali 40 anos depois do suposto falecimento de Jesus. Temos aí então uma fonte mais próxima da vida de Jesus do que Tácito ou Joséfo estavam, que normalmente são dois autores bem utilizados nesse debate. E aqui nós temos um evangelho, uma fonte que está bem mais próxima dos supostos eventos do que esses historiadores. Bom, aproximadamente uns 10 ou 15 anos depois de Marcos, a gente tem ali Lucas e Mateus, e 10 anos depois de Lucas e Mateus, temos ali João. Então, nesse caso, a gente tem 4 fontes, né, disponíveis no primeiro século para a gente analisar sobre a vida de Jesus. E essas datas aqui que eu tô dando para os evangelhos são datas assim consensuais entre historiadores, tá? Historiadores e estudiosos do Novo Testamento mais conservadores vão pôr os evangelhos antes, né? Então ali Marcos estaria sendo escrito em 55, 60. Os historiadores bem conservadores botariam 55 e os bem mais liberais, bem mais críticos assim, botariam lá para Marcos para 75, 80.
80, mas a visão consensual, ou seja, a maioria, e eu acho que a grande maioria dos historiadores acredita, é que Marcos foi escrito ali em 70, depois Lucas e Mateus ali em 85, e para finalizar, João ali entre 90 e o ano 100. Então a gente teria ali 4 documentos do primeiro século falando sobre essa figura de Jesus. E apesar de, por exemplo, Lucas e Mateus utilizarem Marcos para a composição dos evangelhos deles, a gente tem bastante conteúdo original em Lucas e Mateus, então não é apenas Marcos que foi uma fonte original que Lucas e Mateus copiam, então essas 4 fontes voltariam a apenas uma fonte original. Não, Mateus e Lucas usam Marcos, porém eles têm bastante conteúdo original, que faz eles fontes independentes umas das outras, ou seja, não dá para você pegar as informações no geral e voltar apenas para um lugar, um evangelho que criou tudo, não, são fontes independentes que têm conteúdos até de certa maneira diferentes. Bom, mas olha só que interessante, apesar de Mateus e Lucas terem sido escritos ali aproximadamente na década de 80 depois de Cristo, nós sabemos que eles utilizaram uma fonte mais antiga ainda para escrever os seus evangelhos. Como eu já falei, Mateus e Lucas tiveram acesso ao evangelho de Marcos, porém, muitos estudiosos acreditam, por conta até mesmo das diferenças entre esses dois evangelhos, de que Lucas não tinha acesso a Mateus e vice-versa. Mas se Lucas não tinha acesso ao evangelho de Mateus, por que a gente vê tantas passagens no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus, passagens bem parecidas, às vezes até no nível das palavras, usando palavras iguais? Se um evangelho não tinha acesso ao outro, da onde essa informação, da onde ela vem? Isso só pode levar a gente para uma conclusão: Mateus e Lucas utilizaram uma mesma fonte para a composição dessas histórias. Ou seja, essas histórias que se repetem nesses evangelhos estão presentes não porque um copiou do outro, mas os dois usaram o mesmo documento como fonte para tais histórias. Essa fonte que teria essas histórias que Lucas e Mateus transportaram para os seus respectivos evangelhos é chamada pelos estudiosos de fonte Q. E bom, quando essa fonte Q teria sido escrita? Segundo Ehrman, parece que a fonte deve datar de um período não posterior ao de Marcos, e um bom número de estudiosos a datou anteriormente, digamos, nos anos 50. Então, além dos 4 evangelhos, nós achamos mais uma fonte, e agora uma fonte anterior a eles, uma fonte ali da década de 50. Além disso, é claro que os evangelistas, nos seus conteúdos exclusivos, não inventaram essas histórias da cabeça deles, isso é muito difícil, tá? Existia uma fonte para tais histórias, ou seja, alguém contou essa história para eles, independente de você acreditar se essas histórias são verdadeiras ou não. Quando o Ehrman vai comentar sobre essas histórias de Lucas que só aparecem no evangelho dele, ele diz que Lucas deve ter obtido essas informações de algum outro lugar. Estudiosos há muito tempo oferecem boas razões para acreditar que Lucas não simplesmente inventou o resto, e assim eles chamam essa outra fonte perdida de L, a fonte especial de Lucas. Ele pode ter sido um documento, ou pode ter sido um grande número de documentos, ou pode ter incluído tanto documentos escritos quanto tradições orais sobre Jesus. Então o mesmo vale para Mateus. As histórias que estão incluídas lá, que estão só em Mateus, dificilmente são invenções da cabeça dele. Existiu uma ou várias fontes para essas histórias. O que os estudiosos, como chamam Lucas, a fonte especial de Lucas se chama de L, a fonte especial de Mateus é chamada de fonte M. Além dessas fontes, temos João, que muitos estudiosos acreditam que foi baseado em algumas fontes escritas, mas para o nosso caso aqui a gente nem precisa acreditar que essas fontes existiram. Vamos simplesmente considerar João como uma fonte única. Alguns estudiosos também consideram que o núcleo do Evangelho de Tomé, aquele evangelho do 2º século, um apócrifo do 2º século, eles consideram que o núcleo do evangelho, não o evangelho como um todo, tá? O núcleo do evangelho dele, também foi baseado em uma fonte escrita do 1º século. Mas não precisamos do núcleo do evangelho de Tomé para a gente fazer o nosso caso aqui. Então no 1º século a gente tem pelo menos 5 fontes ao analisarmos os evangelhos: Marcos, Q, João, M e L. E esses dois últimos, no caso, poderiam ser diversas fontes por trás, que no caso foram condensadas, né, foram juntadas ali no que entendemos hoje como os evangelhos de Mateus e Lucas. Isso nos leva a uma interessante conclusão. Segundo Ehrman, não podemos pensar nos primeiros evangelhos cristãos como se voltassem a uma fonte solitária que inventou a ideia de que havia um homem chamado Jesus. A visão de que Jesus existiu é encontrada em várias fontes independentes que devem ter circulado em várias regiões do Império
Romano nas décadas antes de que os evangelhos que sobreviveram serem produzidos. Onde estaria a fonte solitária que inventou Jesus? Dentro de algumas décadas da data tradicional de seu falecimento, temos numerosos relatos da sua vida encontrados em uma ampla extensão geográfica, e essas são apenas as que conhecemos, que podemos inferir razoavelmente a partir dos escassos vestígios literários que sobreviveram dos primeiros anos da igreja cristã. Ninguém sabe quantas realmente havia. Lucas diz que havia muitas delas, e ele pode muito bem ter razão. Vemos aí então que nas primeiras décadas depois da onde Jesus teria vivido, já se existia uma vasta literatura sobre o que ele fez e quem ele era. Diferente do que algumas pessoas podem tentar dizer, a ideia de que Jesus existiu não é uma ideia lendária, é algo que nos primeiros anos da onde ele supostamente teria vivido, era uma ideia que já existia. E bom, é sempre bom lembrar, e eu vou ficar lembrando isso ao longo do vídeo, que quem tá dizendo isso não sou eu, mas um dos estudiosos mais críticos do cristianismo tradicional. Bom, mas vamos seguir o nosso raciocínio. As fontes dos evangelhos datam ali do ano 50 depois de Cristo. Certo, mas da onde vem essas histórias presentes, por exemplo, na fonte Q? Será que o autor simplesmente inventou essas histórias da cabeça dele? Será que o autor simplesmente tirou da cabeça dele esse personagem de Jesus e inventou ele ali do nada, simplesmente pela sua própria imaginação? Ou será que essa fonte Q também tem uma fonte para as informações presentes nela? Bom, de acordo com Ehrman, ainda há mais do que motivos suficientes para pensar que as histórias sobre Jesus circularam amplamente por todas as principais áreas urbanas do Mediterrâneo desde cedo. Caso contrário, é impossível explicar todas as fontes escritas que surgiram no meio e no final do primeiro século. Essas fontes são independentes umas das outras, foram escritas em lugares diferentes, contêm relatos surpreendentemente diferentes sobre o que Jesus disse e fez. No entanto, muitas delas, embora independentes, concordam em muitos aspectos básicos da vida e falecimento de Jesus. Ele era um mestre judeu da Palestina que foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, por exemplo. De onde vieram todas essas fontes? Elas não poderiam ter sido imaginadas independentemente umas das outras por cristãos espalhados, porque concordam em muitos dos fundamentos. Em vez disso, são baseadas em tradições orais. Essas tradições orais haviam circulado por muito tempo antes de serem registradas por escrito. Isso não é pura especulação. Aspectos das histórias sobreviventes de Jesus encontradas nos evangelhos escritos, que por sua vez são baseados em relatos escritos anteriores, mostram claramente tanto que eram baseados em tradições orais, como Lucas mesmo indica, quanto que essas tradições existiam há muito tempo. Na verdade, existiam desde que o cristianismo emergiu como uma religião na própria Palestina. Então, basicamente, o que o Ehrman está dizendo é, ali nos anos 70 e 80 depois de Cristo, nós temos esses autores que falam sobre o Jesus histórico. Porém, nós podemos perceber que esses autores simplesmente não inventaram essas histórias da cabeça deles. Eles tinham fontes para essas informações, como, por exemplo, a fonte Q. Fontes que obrigatoriamente tinham que existir antes da escrita dos evangelhos. Então os estudiosos podem basicamente datar essas fontes ali aproximadamente dos anos 50 e 60, um período relativamente curto antes da escrita desses próprios evangelhos. Porém, assim como essas histórias de Jesus não surgiram do nada e tinham fontes para essas histórias, as histórias presentes nas fontes usadas pelos evangelhos também não surgiram do nada e precisavam ter vindo de algum lugar. E a explicação mais simples para todo esse fato, considerando sobre o conteúdo das fontes, o lugar onde elas foram escritas, a explicação mais provável de tudo isso é que as histórias presentes nesses documentos provavelmente vem da vida de Jesus. Segundo Ehrman, a realidade parece que havia histórias sendo contadas sobre Jesus por muito tempo, não apenas antes de nossos evangelhos sobreviventes, mas até mesmo antes de suas fontes terem sido produzidas. Os estudiosos estão certos de que Q e o núcleo do evangelho de Tomé, para escolher apenas dois exemplos, datam dos anos 50 e que eles eram baseados em tradições orais que já estavam circulando há muito tempo. Até onde essas tradições remontam? Qualquer um que acredita que Jesus existiu não tem problema em responder essa pergunta. Elas remontam, em última análise, a coisas que Jesus disse e fez enquanto estava engajado em seu ministério público, digamos por volta do ano 29 ou 30. Mas mesmo qualquer um que apenas se pergunte se Jesus existiu, deve assumir que havia histórias sendo contadas sobre ele nos anos 30 e 40. Então, muito legal, chegamos a conclusões bem interessantes. Várias fontes no primeiro século, bem próximas aos eventos da onde teria sido a vida de Jesus, fontes essas que não tem como negar.
assumem a existência de um Jesus histórico que viveu e faleceu na Terra. E bom, agora como nós já definimos lá atrás, que não é porque um documento veio de um cristão que ele é automaticamente falso, antes de nós olharmos para as nossas melhores evidências, que a gente vai falar mais para frente, de que Jesus existiu, vale a pena a gente dar uma olhada no que os documentos cristãos fora do Novo Testamento dizem sobre Jesus. Em aproximadamente 110 depois de Cristo, uns 20 anos depois ali da escrita do Evangelho de João, temos a Epístola aos Esmirniotas de Inácio de Antioquia, um bispo ali da igreja primitiva. Lá ele também trata Jesus como um homem de verdade que viveu na Terra. Um pouco antes, em 90 depois de Cristo, durante o mesmo período qual o Evangelho de João estava sendo escrito, foi escrita a primeira carta de Clemente. Lá, Clemente, outro cristão muito influente no cristianismo primitivo, também assume que Jesus foi uma pessoa histórica que viveu aqui na Terra. Então agora, além dos 4 evangelhos e a fonte Q, temos aí mais 2 fontes, Clemente e Inácio, que atestam a existência de um Jesus histórico aí durante um período de 100 anos depois de quando ele teria supostamente vivido. Agora, meus amigos, vamos dar uma olhada em um dos textos mais importantes quando se trata desse assunto. Nesse ponto, você já deve estar percebendo a falta desse autor. Os documentos que nós vamos olhar agora são as cartas de Paulo. Paulo, um dos principais líderes ali da igreja primitiva, escreveu diversas cartas, e o mais interessante, elas foram escritas antes de qualquer documento presente no Novo Testamento, escritas ali entre os anos 50 e 60, basicamente no mesmo período ali que a fonte Q. Então, as cartas de Paulo são documentos muito valiosos para a gente entender e a gente saber basicamente o que os primeiros cristãos acreditavam. Então, e aí? Paulo acreditava que Jesus existiu? Diversos miticistas, como Antônio Miranda, por exemplo, dizem que Paulo não escreve nada sobre um Jesus histórico. Mas isso está longe da verdade, amigos. Paulo diz que Jesus nasceu como humano, de mãe humana e nasceu judeu. Ele se refere aos ensinamentos que Jesus deu durante seu ministério terreno sobre divórcio, sobre os pregadores, sobre o apocalipse vindouro. Ele menciona que Jesus foi executado por governantes terrenos e diz que tinha um irmão terreno e físico chamado Tiago, que o próprio Paulo conheceu, e essa informação é muito importante. A gente vai voltar nela mais pra frente, mas deixa guardado aí na sua cabeça. Então olha só que interessante. Paulo, a nossa fonte mais antiga de todas sobre a vida de Jesus, assume que ele existiu. Mas calma aí que as coisas ainda melhoram. Como alguns de vocês já podem saber, Paulo não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Porém, nós sabemos que alguém ensinou Paulo sobre a vida de Jesus e as coisas que ele fez. Por exemplo, quando Paulo vai descrever as aparições de Jesus depois que ele ressuscitou, ele diz que recebeu do Senhor o que ele transmitiu à igreja de Corinto. Essas palavras são muito interessantes porque o que Paulo basicamente está dizendo é: olha, me ensinaram isso e eu estou ensinando isso para vocês. Ou seja, Paulo sabia sobre a vida de Jesus e esses eventos da vida dele porque alguém tinha ensinado para ele. O que nos resta é a pergunta-chave: quem teria ensinado sobre Jesus para Paulo? Quem teria sido esse professor dele? Bom, existem 2 respostas dadas para saber quem foi esse professor, quem foi esse mestre de Paulo quando se trata desses assuntos. A primeira é dada pelos misticistas, que dizem que tudo o que Paulo sabia sobre a vida de Jesus veio de revelações espirituais e não de testemunhas oculares confiáveis. Os misticistas normalmente vão dizer isso porque Paulo diz ter recebido essa tradição do Senhor, ou seja, foi uma revelação divina, não uma tradição humana. Hermann discorda desse ponto ao dizer que quando Paulo diz que ele recebeu essa tradição do Senhor, parece dizer que de alguma forma, em uma revelação, a veracidade do relato foi confirmada a ele por Deus, ou pelo próprio Jesus. No entanto, a terminologia recebido e entregue, como frequentemente observado por estudiosos, é o tipo de linguagem comumente usada em círculos judaicos para se referir a tradições que são transmitidas de um professor para o próximo. Então dizer que Paulo recebeu essa tradição do Senhor não significa que ela é uma verdade exclusivamente revelada por Deus. O mais provável, considerando o contexto ali da época das palavras recebido e entregue, é que tal tradição foi humanamente passada e Paulo acreditava que de alguma forma isso foi confirmado por Deus. Ou seja, alguém ensinou isso a Paulo e de alguma forma Deus estava de acordo com tal ensinamento. Então, nós voltamos ainda à ideia de que é mais provável que alguém tenha ensinado Paulo sobre esses assuntos, sobre a vida de Jesus, o que nos faz voltarmos à pergunta: quem teria ensinado Paulo sobre os eventos da vida de Jesus? Bom, Paulo não vai nos dizer explicitamente, porém tem um evento específico muito interessante no qual Paulo pode ter aprendido essas informações sobre a vida de Jesus. Em uma de suas cartas, a de Gálatas, Paulo diz que fez uma viagem a Jerusalém para visitar Pedro pessoalmente, e os estudiosos notaram que a palavra que Paulo usa para descrever essa visita a Pedro é a palavra historiçar,
verify, que significa obter um relato histórico. Ou seja, Paulo foi ver Pedro para o entrevistar. E, obviamente, Jesus seria um tópico importantíssimo, se não o principal tópico. Mas, Pedro, como eu vou saber que Paulo realmente foi visitar Pedro? Como que eu sei que ele não tá mentindo? Primeiro que não é necessário ser tão cético com Paulo, talvez, sei lá, só porque ele é cristão ou qualquer outra coisa que já demonstramos. Se isso serve de alguma coisa para você, Paulo jura diante de Deus que não está mentindo. E como Herman comenta, quando Paulo jura que não está mentindo, geralmente acredito nele. Então, eu acho que não tem essa necessidade de ser tão cético com Paulo. Se a gente fosse cético assim com qualquer outro documento histórico, a gente perderia uma boa parte do nosso conhecimento histórico sobre diversos assuntos. Então, como o Herman até meio que brinca aqui, ele jura e não tem motivo pra gente desconfiar dele nesse ponto. Então, Paulo estava lá com um dos discípulos mais próximos de Jesus, segundo a tradição, e sobre essa tradição o Herman diz que ela é quase certamente historicamente correta, ou seja, Paulo estaria com as pessoas mais próximas de Jesus, se Jesus tivesse existido, e ele foi ensinado por ele. Então, Paulo, nessa visita, teria sido ensinado por alguém muito próximo de Jesus, se Jesus tivesse existido. Além disso, lá ele encontra Tiago, que era irmão de Jesus. Então, se tinha alguém para avisar Paulo que Jesus não era uma pessoa terrena, que não existiu, apenas um ser celestial, Tiago era a pessoa certa. Como o Herman bem nota, é difícil chegar muito mais perto do Jesus histórico do que isso. Se Jesus nunca tivesse existido, você pensaria que seu irmão saberia disso. Mas como nós vimos, o que Paulo aprendeu sobre Jesus é que ele foi um homem real, histórico, que viveu, pregou, faleceu, e você querendo acreditar ou não, mas Paulo também acreditava que ele ressuscitou. Então fica difícil. E ainda assim, para melhorar o nosso caso, Paulo diz que essa visita que ele fez a Pedro e também a Tiago foi 3 anos após a sua conversão. E quando Paulo teria se convertido? Segundo Herman, quando estudiosos analisam todos os números que Paulo menciona, parece que ele deve ter se convertido no início dos anos 30, digamos no ano 32 ou 33, apenas 2 ou 3 anos após o falecimento de Jesus. Isso significa que se Paulo foi a Jerusalém visitar Pedro e Tiago 3 anos após sua conversão, ele os teria visto e recebido as tradições que mais tarde transmite em suas cartas, por volta de meados da década, digamos, no ano 35 ou 36. As tradições que ele herdou, é claro, eram mais antigas do que isso e, portanto, devem datar de apenas alguns anos após o falecimento de Jesus. Portanto, meus amigos, isso nos leva a uma conclusão bem interessante. Praticamente imediatamente após a vida de Jesus, os seus seguidores já falavam sobre ele, sobre o que ele fez, sobre como ele viveu, como ele era uma pessoa, como ele foi um mestre judeu que viveu na Palestina e que foi crucificado pelas autoridades romanas. Se isso não é evidência da existência dele, de verdade eu não sei o que pode ser. Então, pessoal, pensa aí agora, suponho que você é uma pessoa indecisa nesse assunto se Jesus existiu ou não. O que vimos aqui no vídeo é que as nossas fontes mais próximas do evento, que são fontes independentes umas das outras e que conheciam pessoas que seriam próximas dessa suposta vida de Jesus, todas essas fontes afirmam que Jesus existiu e foi uma pessoa histórica. Dentre 5 anos da sua suposta vida, já havia uma boa quantidade de pessoas que afirmavam que ele foi uma pessoa histórica que viveu na Terra, e seu próprio irmão Tiago era testemunha ocular disso. Então, analisadas as evidências, para aquele que não quer acreditar que Jesus existiu, existe um dilema. Ou os primeiros cristãos inventaram Jesus e conseguiram convencer uma grande quantidade de pessoas que ele foi uma pessoa histórica, ou eles realmente acreditavam que Jesus existiu quando estavam enganados. No primeiro desses cenários, onde é uma espécie de conspiração para a invenção da pessoa de Jesus, não faz muito sentido. Se você quer uma explicação mais completa para entender por que os cristãos realmente acreditavam no que eles diziam sobre Jesus, eu recomendo esse vídeo aí que tá aparecendo aí na sua tela para você dar uma olhada. Mas basicamente, os primeiros cristãos não tinham absolutamente nada a ganhar ao inventar a figura de Jesus, e por sustentarem diversas coisas que esse Jesus histórico teria feito, eles perderam praticamente tudo, e alguns até tiveram suas vidas tiradas. Já um segundo ponto é que os primeiros cristãos eram judeus devotos e, de acordo com a Bíblia hebraica, mentir era algo que o Deus de Israel condenava, então eles não estariam apenas perdendo tudo que tinham aqui na vida do agora, mas estragando todo o seu pós-vida ao mentir sobre a pessoa de Jesus. E em terceiro lugar, há muitos aspectos da vida de Jesus que dificilmente seriam inventados. Por exemplo, Jesus foi entendido como o Messias pelos seus seguidores. Porém, a expectativa na época de Jesus para o Messias não era sofrer e ter sua vida tirada por governantes terrenos. Nos Salmos de Salomão, um documento escrito ali 1 século antes da vida de Jesus, vemos o Messias como alguém que queria destruir os seus inimigos e reinar em Jerusalém. Herman, ao analisar esse texto, diz que obviamente
Novamente, não estamos lidando aqui com a expectativa de um Messias que seria atormentado até o seu falecimento por seus inimigos, os romanos. Muito pelo contrário, o Messias destruiria o inimigo e estabeleceria seu trono em Jerusalém, onde governaria seu povo com poder, grandeza e justiça. Então, se você vivesse ali no primeiro século, algo que você não teria na sua mente é a ideia de um Messias sofredor. Por isso, o irmão faz a interessante pergunta: quem inventaria a ideia de um Messias crucificado? Nenhum judeu que conhecemos. E quem eram os seguidores de Jesus nos anos imediatamente após seu falecimento? Os judeus vivendo na Palestina. Eles estavam afirmando que Jesus era o ungido de Deus, aquele que estava sob o favor especial de Deus, o grande e poderoso governante de todo Israel. Jesus, o homem que foi executado por sedição contra o Estado, ele é o abençoado por Deus, a solução poderosa para a situação difícil do povo escolhido, um criminoso crucificado. Isso é pior do que ser louco, é uma ofensa contra Deus, blasfêmia. Já que ninguém inventaria a ideia de um Messias crucificado, de onde essa ideia surgiu sobre Jesus? Bom, uma explicação bem mais satisfatória de que alguém simplesmente teria inventado, mesmo contra todas as expectativas da época, essa ideia sobre Jesus, é que Jesus, durante sua vida, criou algumas expectativas messiânicas, ou seja, Jesus fez ou disse algo que fez seus seguidores acreditarem que ele era o Messias. Porém, como nós sabemos, Jesus foi crucificado. E agora? Talvez inicialmente eles tivessem deixado essa ideia de Messias de lado, já que Jesus teria sido derrotado pelas autoridades romanas. Mas algo os fez mudar de ideia, o que eu acredito que foi a ressurreição de Jesus. Mas se você quiser dar outra explicação para eles voltarem a ver Jesus como o Messias, tudo bem, não muda muita coisa. Então teríamos aí, por conta de os cristãos não conseguirem negar o fato de que Jesus era o Messias, porque isso era uma certeza para eles, muito possivelmente por conta da sua ressurreição, mas eles também não conseguiam negar o fato que ele faleceu na cruz, na mão das autoridades romanas. Então, diante desses dois fatos inegáveis sobre a vida de Jesus, os cristãos passaram a ter uma visão sobre o Messias diferente de tudo que tinha na época, um Messias crucificado. No final, o que eu quero dizer com tudo isso, meus amigos, é que se os cristãos quisessem converter os seus amigos judeus, o que certamente queriam, de forma alguma eles inventariam a ideia de um Messias crucificado, porque isso mais afastaria do que aproximaria aqueles que não eram cristãos do cristianismo. Juntando esses três pontos, o primeiro sendo que os cristãos sofreram e alguns até faleceram por conta da vida de Jesus, ou seja, muito dificilmente eles inventariam algo que os fizessem piorar gigantescamente na sua qualidade de vida. O segundo ponto sendo que os cristãos eram judeus devotos, que ao mentirem sobre a pessoa de Jesus, estavam se condenando diante do Deus de Israel, e assim perdendo seu pós-vida por uma pessoa que eles sabiam que não existia. E o terceiro ponto sendo que nós vemos características na vida de Jesus, como sua crucificação, que são características altamente improváveis que alguém inventaria se estivessem criando um personagem do nada. Essas características mais afastariam as pessoas de tal crença do que aproximariam. Então, é muito improvável de que os cristãos inventariam alguém como Jesus. Nos resta, então, a segunda opção. Eles acreditavam, sinceramente, que Jesus existiu, mas estavam errados. Bom, para acreditar nisso, a gente tem que acreditar que Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e Tiago, o irmão de Jesus, estariam enganados sobre a existência dele, porque como nós já discutimos, nós temos uma alta probabilidade histórica de que eles acreditavam em Jesus histórico, e foi isso que foi ensinado a Paulo e consequentemente refletido nas cartas dele. Portanto, a gente tem que imaginar que Pedro e Tiago eram completamente malucos da cabeça e acreditavam que Jesus existiu e interagiu com eles, quando na verdade estavam completamente enganados. Como nós vimos nesse vídeo aqui, é muito difícil argumentar que os primeiros cristãos tiveram alucinações coletivas quando viram Jesus, porque esse conceito de uma alucinação que várias pessoas podem experimentar ao mesmo tempo é um conceito meio absurdo, é meio como se dizer que várias pessoas estavam experimentando o mesmo sonho ao mesmo tempo. E nós temos boas peças de evidência, por exemplo, em 1 Coríntios 15, do 3 ao 17, que é uma passagem que muito provavelmente foi ensinada para Paulo diretamente de Pedro ou Tiago, ou seja, são informações de testemunhas oculares de Jesus falando sobre eventos da vida dele, que demonstram eventos de Jesus, que Jesus participou, foram coletivamente testemunhados. Mas se não existe alucinação coletiva, a única explicação para várias pessoas terem visto Jesus ao mesmo tempo é que eles realmente viram Jesus. Porém, o que piora mais ainda essa ideia é que se os primeiros cristãos realmente fossem um grupo de pessoas com sérios
outros problemas mentais que ficassem vendo alucinações de um suposto Jesus que achavam que aquilo era real, por que nenhum inimigo do cristianismo usou isso contra eles? Um ótimo ponto que refutaria o cristianismo é dizer que tudo isso foi coisa da cabeça dos primeiros cristãos alucinados. Porém, como Ehrman vai notar, nem mesmo os judeus e pagãos antagonistas que atacaram o cristianismo e o próprio Jesus chegaram a cogitar que ele nunca existiu. Isso é bastante claro a partir da leitura dos escritos dos apologistas cristãos, começando com autores como o escritor anônimo da Carta de Ogneto e escritores mais famosos como Justino Mártir, Tertuliano e Orígenes, todo do segundo e início do terceiro século, todos os quais defendem Jesus contra uma série de acusações, muitas delas escandalosas, mas eles não dão nenhuma pista de que alguém alegasse que ele não existia. O mesmo é claro a partir dos fragmentos de escritos que ainda sobrevivem dos opositores dos cristãos, como o judeu Trifão, discutido por Justino, ou o filósofo pagão Celso, citado extensivamente por Orígenes. A ideia de que Jesus não existiu é uma noção moderna, não tem precedentes antigos. Foi inventada no século XVIII. Pode-se até chamá-la de um mito moderno, o mito de um Jesus mítico. Então podemos dizer que dificilmente os primeiros cristãos estariam errados ao dizerem que Jesus existiu, pois em primeiro lugar existiam testemunhas oculares da vida de Jesus. Em segundo lugar, a gente tem evidência de eventos da vida de Jesus que ocorreram para várias testemunhas oculares ao mesmo tempo, que impede uma explicação como alucinações, por exemplo, pois não existe alucinação coletiva. Em terceiro lugar, se Jesus não tivesse existido, isso seria uma argumentação perfeita para os inimigos do cristianismo, um prato cheio para eles refutarem essa crença. Porém, o que vemos é que ninguém nunca fez essa afirmação, provavelmente porque seria ridículo colocar em dúvida a existência de um personagem que todo mundo sabia que existiu. Então, o que nos resta é o seguinte: nós vimos que os evangelhos podem e devem ser considerados como fontes históricas, e isso nos abre mais o nosso escopo para ver mais do que aquelas fontes de sempre, do que ver mais que Tácito, do que ver mais que Plínio. Então a gente tem uma gama nova de informações, de fontes que a gente pode usar para descobrir sobre o Jesus histórico. Ao analisarmos os evangelhos, a gente vê que ali no primeiro século, ali no ano 70 depois de Cristo, já existia a ideia de Jesus como alguém real e histórico. Vimos também que as fontes dos evangelhos devem retornar a um período anterior a eles, ou seja, lá ali na década de 50, na década de 60, já deveria ter essas fontes afirmando a historicidade de Jesus. Porém, melhor ainda, a gente tem Paulo escrevendo ali na década de 50, ou seja, uns 20 anos depois do falecimento de Jesus, e Paulo considerava Jesus como uma pessoa histórica real que viveu na Terra. E para finalizar, vimos que Paulo provavelmente recebeu essas informações de que Jesus viveu na Terra em aproximadamente 35 depois de Cristo, ou seja, uns 5 anos depois do falecimento de Jesus, o que nos leva à conclusão histórica de que os primeiros cristãos diziam que Jesus existiu. Portanto, nos restou 3 opções. A primeira é que eles não estavam mentindo, o que não faz sentido pelos 3 motivos que apontamos. O segundo é que eles estavam errados, que também é bem difícil de sustentar. E em terceiro lugar, nos resta a opção que eles realmente viram um Jesus histórico que viveu e andou na Terra. E isso dado todas as nossas fontes e a fraqueza das outras explicações para o conteúdo dessas fontes, a melhor explicação e a explicação que praticamente todos os historiadores vivos sustentam é que Jesus existiu. E aí, gostaram do vídeo? Se você gostou e quer que ele chegue para mais pessoas, deixa um like, se inscreve. Se possível, apoie o canal financeiramente. Tá aí na tela e os links estão na descrição. No mais é isso, espero que você tenha uma semana abençoada e até mais.